Meus irmãos, estamos aí na nossa série, que com certeza você tem se alegrado com ela, eu tenho me alegrado muito com essa série que estamos estudando nesses domingos, a nossa série Amados por Deus. O meu desejo é que de fato o seu coração esteja sendo alimentado por esta verdade dentro do nosso livro de Efésios. Então abra sua Bíblia aí na carta aos Efésios, capítulo 1. No mundo de tanto ódio, de tanta indiferença, no mundo onde as coisas, os animais, valem mais do que os homens, eu e você precisamos lembrar desta verdade. Nós somos amados por Deus. Quando Deus criou todas as coisas no jardim do Éden, Ele disse: haja, haja, haja. Quando foi nos fazer, Ele disse: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E eu queria convidar você a caminhar olhando para o espelho que você sempre olhou, quem sabe, lá na sua casa, e lembrar da sua fisionomia e poder dizer assim: eu sou amado por Deus, apesar de mim. Eu quero convidá-los então a manter a sua Bíblia aberta aqui, nesse texto, então de Efésios capítulo 1. Mas antes de ler o texto, eu quero lembrar que nessa série Amados por Deus, no último domingo, fomos trabalhados com as seguintes ênfases. Quando tratamos do tema Amados pelo Pai, o Pai nos presenteou com bênçãos espirituais. E é isso que Deus fez por nós. Segundo, o Pai nos escolheu para sermos santos, separados, homens e mulheres que devem viver uma vida santa diante do Senhor, vivendo de maneira irrepreensível na presença do Senhor. E este mesmo Pai nos predestinou para sermos filhos, ou nos vocacionou, ou também nos escolheu para sermos filhos. Mas a palavra que você encontra aqui no texto da Escritura é que de fato em verso 5 ele diz que ele nos predestinou para ele. Às vezes na sua cabeça, na minha cabeça, muito racional, muito limitada, isso dá um nó no nosso cérebro. Como é que pode ser isso? Mas eu louvo a Deus por essa verdade, que traz ao nosso coração conforto, consolo, segurança, e lembra para você e para mim o quanto nós somos insignificantes, humanamente dizendo, diante da grandeza desse Deus a quem nós servimos. Leiamos então hoje, nesse texto, eu vou expor a partir do verso 7, nós vimos até o versículo 6, domingo passado, mas eu gostaria que nós lêssemos a partir do verso 5, apenas para uma questão de linkar com o texto anterior que nós lemos, e leremos até o versículo 12. Tá? De forma conjunta, se você pode aí me ajudar nessa leitura, eu gostaria então que nós pudéssemos ler esse texto. Leiamos. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência,
desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Amém. Meus irmãos, apenas lembrar algumas coisas que para nós são importantes aqui, para a gente trazer à memória algo a respeito de Éfeso. Éfeso era uma das cidades extremamente importantes da época, uma cidade estratégica também para o governo romano, em função da sua geografia entre a parte ocidental e a parte oriental de todo o império. E então, em função dessa sua posição estratégica, então, para alcançar a Ásia Menor, é que o apóstolo Paulo, movido, é claro, pelo Espírito Santo de Deus, deixa claro aqui uma eclesiologia, ou um estudo a respeito da formação e da condução da igreja, mostrando como Deus formou a igreja, destacando então a sua afeição pelo seu incomparável projeto que Deus tem, mostrando então o seu grande amor em ação, conforme João 3,16, porque Deus amou e deu o seu Filho. Então, assim, o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, ele nos ensina, como crentes, as gloriosas benesses que pertencem ao Senhor e, sobretudo, a do pertencimento nosso diante do Senhor e o desfrutar, então, de forma imerecida daquilo que o Filho de Deus tem para nós também. A Bíblia da Herança Reformada, sugerindo um tema para esta carta aos Efésios, chama esta carta de As Riquezas Divinas da Graça em Cristo para o seu corpo, ou seja, para a igreja. Então, o grande amor que Deus tem pelos que Ele elegeu, conforme os versículos anteriores que nós estudamos, Ele escolheu, Ele predestinou, não foi, em momento algum, um amor estático, um amor sem ação, mas pelo contrário, um amor que vai ao encontro do objeto amado. Então, Deus vai encontrar, então, os seus filhos, resgatá-los, pagar o preço devido para esse seu grande projeto, e assim a sua missão se desenrola, movido de fato pelo amor que Ele tem, pelo seu grande projeto que Ele tem como Trindade eterna. Então, Paulo, ele louva ao Senhor Jesus Cristo por esta obra redentora a favor daqueles que o Senhor escolheu, e esse então a parte que nós estudaremos aqui nesta noite. Nós fomos amados apenas pelo Pai. Perdão, nós não fomos amados apenas pelo Pai, mas nós fomos também amados pelo Filho. E se você quer acompanhar aí no seu boletim, no verso, você vai encontrar aí as ênfases que o texto traz e que nós queremos destacar. O nosso desejo é que isso possa alcançar o seu coração. Amados pelo Filho. Como nós vemos isso nesse texto? Como que o Filho demonstra o seu amor por nós? Como ele demonstrou esse amor na sua ação, no seu ministério terreno? Primeira coisa que nós observamos no texto é que o Filho, ele pagou o nosso preço. O Filho pagou o nosso preço. O verso 7 e o verso 8 nos diz: no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. É no amado, conforme a
a expressão que nós encontramos no final do versículo 6, quando ele diz, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual, nesse amado, nós temos a redenção. Dr. William Hendrickson, comentando sobre esse texto, ele assim afirma, aqui a atenção ela é desviada do céu para a terra, do passado para o presente, e em certo sentido, do pai para o filho desenvolvendo a sua missão. E o texto nos diz então que Jesus nos redimiu. Jesus nos redimiu. E esse verbo redimir é o verbo que tem o sentido de comprar, deixar livre mediante o pagamento de um preço. Isso é, tornar livre uma pessoa que então ela se tornar a propriedade de outra e ele paga o preço. William Barclay, escrevendo, ele diz que esse termo é um termo muito usado para o resgate dos homens como prisioneiros de guerra ou escravos, e assim então eles recebiam a liberdade por meio de um resgate. Então, Cristo veio pagar o preço, portanto alguém redimiu, pagou o preço, e então pagou o preço da liberdade. Então, a palavra que é usada também é para referir-se à libertação do povo de Israel do Egito, onde então o povo de Deus estava escravizado. Portanto, desta forma, por meio de Moisés, o Senhor redimiu o seu povo. E a palavra de Deus nos diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, no pecado, nós somos escravos de fato do pecado, e o Senhor veio então para nos redimir. Pagou o preço que nós precisávamos pagar pela nossa libertação, e portanto, assim Ele o fez. O Filho nos amou, pagando o nosso preço. E nessa teologia de Paulo, conforme estabelece o Novo Testamento, ele fala tanto de redenção passada, como de redenção presente, como também de redenção futura. Ele já redimiu, continua redimindo os seus, aquele que começou boa obra, conforme Filipenses 1:6, ele há de completar até no último dia. Portanto, a ação de remissão em Cristo Jesus é uma ação que ela tem missão, ou a missão acabada, completada, mas também ela continua, porque o Senhor vai nos libertando do poder do pecado, e Ele há de completar isso plenamente, então, no último dia. Então, o homem redimido e liberto de alguma situação que não teria a mínima condição de pagar, então, o seu próprio preço, o Senhor, então, vem e nos liberta. Não é um ato de auto-remissão, como se ele pudesse, pelos seus próprios atos, então, resolver o problema da sua dívida com Deus, mas somente por meio de Cristo. É isso que o texto nos diz. Foi nele, isto é, em Cristo Jesus. É nele é que nós somos redimidos, é nele que nós somos libertos. O Filho nos amou pagando o nosso preço. Pagando o nosso preço. Então, meus irmãos, Cristo, com seu amor incomparável, ele se dispôs a pagar esse preço da salvação, da vida eterna, e o preço de redenção foi de fato o preço de sangue, conforme o versículo 7 nos traz, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Quando nós lemos um outro texto, Pedro também nos fala a esse respeito do preço que o Senhor pagou por nós, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 18 e 19, e eu leio esse texto que diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento que nossos pais nos legaram. Isso é o pecado, a escravidão do pecado. Não foi por esse tipo de preço de coisas terrenas, verso 19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus.
Isso quer dizer que nós, conforme Paulo escreve aos Gálatas, nós estamos então livres da escravidão da lei, porque nós não conseguimos cumprir a lei, Cristo cumpriu por nós. Nós estamos livres da escravidão do pecado, conforme Paulo escreve aos Romanos. Nós estamos livres, conforme escreve aos Gálatas ainda, de todo o poder do mundo. E Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz que nós também estamos livres do poder de Satanás. E eu quero ler esse texto de Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, que assim nos diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. É nesse Jesus. É Ele que nos libertou. É Ele que pagou o nosso preço. Há um dos nossos cânticos, nós cantamos sempre: eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão. Cristo pagou esse preço por nós. Ele derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser libertos. E juntamente com isso o Senhor nos concedeu de fato sabedoria. E é isso que o verso 8 nos diz. Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. O perdão de Cristo, ele é completo. Ele também nos traz sabedoria e prudência para a nossa vida, para que correspondamos ao preço que o Senhor Jesus Cristo pagou por nós, a fim, de fato, de termos bom testemunho, de desenvolvermos uma vida que reflita, de fato, a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. William Barclay, escrevendo a respeito desse texto, ele diz que Cristo outorga ou dá aos homens a habilidade de ver as grandes venturas da eternidade e de resolver os problemas de cada instante, com sabedoria e prudência. A pergunta então que eu quero fazer para você e para mim, a gente pensar a respeito disso é: nós temos percebido de que de fato o amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus, Ele o fez não porque merecêssemos, mas porque de fato nos amou? E que de fato olha para nós e se apieda de nós e vem ao nosso encontro? Ainda que não merecêssemos, Cristo pagou o nosso preço. Cristo pagou o preço da nossa salvação, da nossa libertação do poder do pecado. Jesus nos levou, diz o texto que Jesus então leva embora tudo aquilo que nós praticamos. Esta é exatamente a ideia que o texto nos traz quando fala-nos então de libertação. Jesus leva embora os nossos pecados. Aquele que começou boa obra, ele vai terminar, ele faz isso. E o texto nos diz que ele então paga o preço dos nossos pecados. Ele fez expiação por nós. E assim então ele leva todo o nosso pecado embora e nós nos tornamos de fato justificados diante de Deus. E assim declarados justos, separados, prontos para servir ao Senhor. Não porque merecemos, a despeito dos nossos pecados, Ele vem ao nosso encontro, portanto, pagando o preço que eu e você tem, que é um preço de sangue puro, sem merecermos. Irmãos, quando nós cantamos, eu sei que foi pago um alto preço, eu preciso lembrar que o prêmio de resgate foi extremamente alto. E é isso que nós encontramos em Marcos capítulo 10, 45, que o próprio Filho veio dar a sua vida em resgate de muitos. É bom lembrar que o texto não diz em resgate de todos, porque a morte de Jesus Cristo é uma expiação limitada. Ele de fato
morreu e expiou os nossos pecados, redimiu-nos dos nossos pecados, morreu pelos eleitos, por aqueles que o Senhor escolheu para resgatá-los para Deus. Do contrário, Jesus teria morrido em vão por muitos que vão se perder. Portanto, Cristo morreu, pagou o preço que você e eu deveríamos pagar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 20, diz: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Esse verbo, ou que ele usa aqui, Paulo usa e diz: nós fomos comprados por preço, é um verbo que expressa ação completa, nada falta para ser feito. Quando nós olhamos para aquele quadro de Jesus ali no Gólgota, e a Escritura, portanto, pinta este quadro daquela fala de Jesus, quando ele, a última expressão que ele usa ali, ele diz: Pai, está consumado, não falta nada para ser feito, o preço já foi pago. É como se fosse assim: olha, a última prestação foi quitada, não falta nada para ser feito. Irmãos, isso não deveria encher o nosso coração de alegria? Isso não deveria encher o nosso coração de satisfação? E olhar para nós assim: eu não mereço isso e Cristo morreu por mim. Eu não mereço nada, pelo contrário, aliás, eu mereço o inferno e o Senhor me dá um valor extraordinário, sem eu merecer. Que o seu coração e o meu coração redunde sempre em honra, glória e louvor ao Senhor. Porque você custou o sangue perfeito do Filho único de Deus, imaculado, e ele não merecia. Você e eu sim, nós merecemos ainda. Mas por causa de Cristo, nós somos apresentados diante de Deus, justificados, justos, santos, separados para servir ao Senhor. Amados pelo Filho. O Filho demonstrou amor pagando um alto preço. Mas em segundo lugar, o verso 9, o verso 10 nos diz que este Filho, ele desvendou o mistério da centralidade do Evangelho. Ele desvendou o mistério da centralidade do Evangelho. Eu quero convidar você a observar esse texto, que diz assim, o nosso texto novamente: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou segundo o seu propósito. Beneplácito e propósito é a mesma expressão aqui, são sinônimas, aliás. Então ele diz: segundo o beneplácito da sua vontade, que propusera em quem? Em Cristo Jesus. Que propusera em Cristo Jesus, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus quanto as da terra. Deus desvendou o mistério da sua vontade. Você pergunta: mas como assim? Como assim? Todas as coisas foram criadas em Cristo Jesus e converge para Cristo Jesus. Ele é a centralidade de todas as coisas. Não há evangelho sem Jesus. Não há evangelho sem Jesus. E é interessante quando nós olhamos a ênfase que o evangelista João nos dá no início do seu livro. E eu leio aqui os 5 primeiros versos, quando ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, isto é, Cristo. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O segredo conhecido apenas por Deus e por aqueles que ele revelou e revela. E é isso que a gente encontra no nosso texto, que é o nosso texto principal de Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 3, no capítulo 3, Paulo vai dizer aqui àquela igreja, Paulo ele escreve:
verso 3 a verso 5, diz assim: pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado os seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Cristo é a revelação máxima de Deus para nós. O Evangelho revela, o Evangelho desponta, o Evangelho, na verdade, mostra o plano eterno de Deus, mostrando a centralidade de Cristo Jesus como aquele para o qual todas as coisas convergem. E é isso que o versículo 10 expressa para nós também, aqui, o verso 10 de Efésios capítulo 1, quando ele diz: e fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. Convergir para Cristo. Voltar para Cristo todas as coisas, para o qual, como João aqui nos disse no capítulo 1, aquele que sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, por meio de Cristo Jesus. Então todas as coisas têm sentido quando nós olhamos por meio de Cristo, inclusive aquilo que nós possuímos. O que somos só tem sentido por causa de Cristo Jesus. E convergir nele é a ideia exatamente de girar em torno dele, girar em torno de Cristo Jesus. Então Cristo Jesus é central. Se nós perdermos a centralidade de Cristo na Escritura e na nossa vida e na história, nós perdemos o sentido de todas as coisas. A própria história nos mostra a centralidade de Cristo, antes e depois. Antes de Cristo e depois de Cristo. A história é dividida, porque Cristo, de fato, é o centro. Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo é a revelação de todas as coisas. O texto nos diz aqui uma expressão: na dispensação da plenitude dos tempos. Eu queria chamar a sua atenção para isso aqui no versículo 10. É bom lembrar que tempo aqui não é o tempo cronos, que é o nosso, de cronologia, mas é o tempo kairos, de Deus. Que é o tempo para Deus que é o ontem é hoje, o amanhã já foi, e portanto, para Deus não há passado, o presente ou o futuro. Porque Deus é. Deus não foi, Deus não será, Ele é. Então o tempo para Deus é o tempo kairos, e no tempo de Deus, no tempo próprio de Deus, na plenitude desse tempo, então Deus resolveu fazê-lo. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, no livro dos Gálatas, diz que, vindo portanto a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, e Ele veio e cumpriu tudo isso por nós. Cristo Jesus desvendou o mistério, e esse mistério é o mistério da centralidade de Cristo, portanto, no Evangelho. Meus irmãos, o texto, o versículo 20 também, até o versículo 22, nos deixa muito claro isso, ainda que não seja o texto da nossa exposição, mas ele corrobora conosco aqui, nesse texto aqui também, que ele diz assim: olha, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e por todas as coisas, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aí ele continua falando aqui, o qual é o corpo, a igreja é o corpo, mas deu toda essa autoridade a Cristo Jesus. Meus irmãos, em virtude da morte e da ressurreição de Cristo, Ele assume plenamente a sua liderança, embora por trás da cena Ele governa o universo e todas as coisas. Nós encontramos Cristo
vencendo totalmente a morte, o grande inimigo nosso, ali na cruz do Calvário e deixando o túmulo vazio. O Filho desvenda os mistérios. É assim que ele manifesta o seu amor por você e por mim. Cristo é central na história. Cristo é central na Escritura. Cristo precisa ser central na nossa vida. Ele precisa ser o centro da nossa existência. A igreja, eu e você, tem a responsabilidade de tornar esse mistério conhecido entre todos os povos. Eu e você temos essa responsabilidade. Deus revelou-se ao homem e nós temos a responsabilidade de revelar, de tornar Cristo conhecido aos povos. Então é uma responsabilidade missionária que nos traz aqui. Será que temos feito isso? Será que temos desenvolvido isso? Será que a nossa vida tem sido o desenvolver de um compromisso de tornar Cristo também conhecido? Quantos não conhecem essa verdade? Já viram falar de Cristo N vezes, mas não conhecem a verdade bíblica a respeito do amor de Cristo, de quantos são amadas por Cristo e por que Cristo de fato morreu. Por que de fato Ele morreu. Portanto, precisamos, como igreja, lembrar que, conforme o apóstolo Paulo escreve nesse livro mesmo, capítulo 3, versículo 10 e o versículo 11, quando ele diz: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo nosso Senhor. A igreja tem um papel imprescindível para tornar Cristo o centro conhecido de quantos não conhecem a Cristo ainda. Eu e você somos responsáveis por isso. O Filho de fato nos amou, amados pelo Filho, e tanto amor nos deu que se tornou conhecido para nós. Deus o fez assim. Mas em terceiro lugar, versículo 11, amados pelo Filho, o Filho nos outorga um privilégio de filhos. O Filho nos outorga um privilégio de filhos de Deus. Olha o verso 11 do nosso texto principal. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Muito preciosa, de fato, essa informação. Nós fomos feitos herança. Foi-nos dado às vezes eu não gosto, tem alguns escritores que usam a expressão o direito de serem filhos. Parece que a palavra direito dá a ideia de você tentar reedificar alguma coisa porque você tem direito a isso. Parece que não, minha forma de ver, parece que não combina bem. Eu prefiro a palavra privilégio. O privilégio de desfrutarmos do reino de Deus como seus filhos adotivos. E é isso que também o verso 5 nos mostrou. Ele nos predestinou para Ele para a adoção de filhos, tornando filhos. E mais uma vez eu quero lembrar aqui que a expressão usada, o verbo usado aqui, é um verbo que nos dá a ideia de ação completa. Nós fomos feitos herança. Não falta nada para isso. Somos herança do Senhor. João, convencido ou plenamente convencido disso, também ele expressa: mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Em Cristo nós somos feitos herança. O salmista, no Salmo 127, ele vai dizer que a herança do Senhor são os filhos. São os filhos. O apóstolo Paulo ainda, escrevendo também aos Romanos, no capítulo 8, versículo 17, e eu faço questão de ler esse verso aqui para nós. Romanos 8, 17, quando então o apóstolo Paulo assim expressa: ora, se somos filhos, somos também herdeiros,
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Eu sou herdeiro junto com Cristo. Diríamos aqui, o filho original também traz os privilégios aos filhos adotivos. Então nos tornamos herdeiros junto com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Somos feitos herança por adoção. Que privilégio extraordinário. Meus irmãos, nada disso você e eu merecíamos. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Isso foi feito unicamente por quê? Porque Deus resolveu nos amar. Cristo resolveu nos amar e se entregou por nós. E é isso que a palavra de Deus nos diz, que tendo amado os seus, amou-os até o fim. É um amor que faz, não é um amor que apenas promete. Meus irmãos, assim nós somos, de fato, alcançados por este amor em ação, e não um amor apenas de declaração de sentimentos. Deus amou e deu. O que na verdade determina então o nosso destino não é a sorte, não são os nossos méritos, se nós assim achássemos que fôssemos, pelo contrário. O que determina é de fato o que o Senhor fez por nós. É o benevolente propósito de Deus em nosso favor. Isso precisa encher o nosso coração de alegria. Isso precisa encher o nosso coração de satisfação em Deus. Por que Deus assim nos fez? Para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. O versículo 4 nos diz isso. Versículo 5 diz para que nós fôssemos filhos de Deus, ou para que sejamos filhos de Deus. O verso 6, 14 e 12 e 14 também diz que nós fomos destinados para a glória de Deus, ou para glorificá-lo eternamente. Então, o benevolente propósito de Deus está estabelecido. Deus não é apenas o autor, mas também o executor de todas as coisas. Nada poderá ofuscar o futuro dos eleitos de Deus, que Deus lhes escolheu, e Jesus então pagou o preço também porque nos ama. Então o apóstolo Paulo, ele termina esse verso com uma afirmação extraordinária. Em quem também, eu quero ler todo o versículo, em quem também obtivemos uma herança, sendo predestinados de acordo com o propósito daquele que opera todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. Na versão King James é assim que expressa. Então, na sua providência, Deus controla cada evento de acordo com o seu plano, de acordo com o seu conselho, de forma que os eleitos sejam alvos da sua graça, entrem na sua glória, desfrutem de tudo isso. O Filho nos outorgou o privilégio de filhos, nos deu, nos presenteou, nos entregou esse privilégio. E eu e você podemos dizer assim, eu sou um co-herdeiro com Cristo Jesus. Eu sou um irmão menor em Cristo Jesus. Eu faço parte desta família. Eu fui amado por Jesus. Eu fui amado por Jesus. Mas eu queria te fazer duas perguntas aqui, antes de caminharmos para o nosso último ponto que eu queria enfatizar no verso 12. A pergunta que faço é, você já desfruta desse privilégio? Você já desfruta desse privilégio de ser filho por meio de Cristo Jesus? Isso já é uma realidade na sua vida? Quem sabe você que nos acompanha pelas mídias, você já experimentou isso? Desfruta desse privilégio? E é interessante que a palavra do Senhor nos orienta e Cristo continua com o seu convite, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite da graça continua ainda aberto. Ainda não chegou meia-noite, lembrando da parábola das 10 virgens. A porta ainda não se fechou. É tempo de restauração, é tempo de conversão,
É tempo de reconhecimento dos nossos pecados. É tempo de a gente entender que nós não merecemos nada, mas o Senhor pagou um alto preço. E o que eu estou fazendo com isso? A segunda pergunta que eu queria fazer para cada um de nós é: se o nosso coração de fato anda jubiloso, feliz, contente com aquilo que o Senhor fez por nós, com o fato de eu ser filho, você se alegra com isso? Você consegue expressar isso? Você consegue falar da alegria de um dia você ter sido comprado por um preço que você não merece? O grande problema nosso é que o ser humano continua ainda querendo merecer alguma coisa. Aquela famosa frase que a gente encontra por aí, às vezes no para-choque de um veículo, de um caminhão. Eu faço o que eu posso, Deus dá o que eu mereço. Mentira, mentira. Deus me dá o que eu não mereço. E pela sua graça, Ele não me dá o que eu mereço, que é o inferno, que é a perdição eterna. Só por graça que o Senhor assim nos faz. Meus irmãos, Ele não desistiu de nós. O Senhor não desistiu do seu projeto. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Nós temos uma facilidade de desistir dos nossos projetos, nas dificuldades que enfrentamos. Cristo enfrentou tudo por amor a você e a mim. Amados pelo Filho. Mas em último lugar, e aqui eu quero encerrar então a nossa mensagem, só fechando aqui o nosso assunto, que o Filho nos fez herança para a glória do Pai, e não para a nossa própria glória. E assim que ele fecha então no versículo 12, esse seu raciocínio quando ele fala de Cristo Jesus. Ele diz: a fim de sermos, então o Senhor escolheu, Cristo pagou o nosso preço, nos deu o privilégio de filho. Para quê? Para a minha glória? Não, para a glória de Jesus, para a glória de Deus, para a glória da Trindade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo Jesus. Você tem esperado em Cristo Jesus? É isso? Cristo é a sua esperança. A sua vida precisa ser para a glória de Deus e não para a sua própria glória. Essa é a grande luta nossa. Nós queremos sempre algo que nos traga glória pessoal. Nós queremos, às vezes, em obediência a alguma circunstância, dizer assim: eu fui obediente. Por quê? Para que alguém diga assim: muito bem, muito bem. Nós caminhamos assim. Essa é a nossa natureza. Queremos algum tipo de glória, porque senão para nós não está muito bem. Deus fez tudo isso, nos tornando filhos, herança do Senhor, para que Deus fosse glorificado em nossa vida. A nossa famosa pergunta e resposta do nosso breve catecismo, ou catecismo maior também. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus e desfrutar do Senhor sempre. Eu só consigo desfrutar das benesses que o Senhor tem para a minha vida quando de fato eu entendo que eu existo para glorificar a Deus. E não para a minha própria glória. E não para os meus próprios feitos. Meus irmãos, Paulo, por meio do Espírito Santo, lembra então aos seus leitores que ninguém tem razões para gloriar em si mesmo, sobretudo porque a nossa escolha e a redenção são frutos da soberana graça de Deus e não do nosso merecimento. Isso tudo é a verdade mais plausível que a Escritura nos traz. A centralidade de todas as coisas está em Cristo Jesus, porque Ele é a razão da existência de todas as coisas e para quem todas as coisas convergem, se dirigem. E eu quero então, por último, ler Romanos capítulo 11. E eu sei
que você que ama a Escritura, você gosta muito desse texto. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Eu não consigo perceber, conhecer tudo isso do Senhor, disse Paulo. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus irmãos, assim como a criação em Adão era e é para a glória de Deus, a nossa nova criação em Cristo, o novo Adão, também tem o mesmo propósito, o mesmo desígnio, a mesma finalidade, o louvor da glória de Deus. Antes de qualquer outra coisa, nós precisamos esperar em Cristo e nada mais. Se alguém não esperar nele, primeiramente, estará esperando nos seus merecimentos, nos favores da sua denominação, nos favores do seu líder espiritual, nos favores da sua família, que sempre foi uma família muito crente. Eu preciso esperar em Cristo Jesus, nas qualificações daquele que preencheu todos os requisitos, para que pudesse então pagar o nosso preço. E assim fomos feitos herança para a glória do Senhor. E eu quero encerrar com 3 perguntas. Você se sente amado por Cristo Jesus? De fato, você se sente amado por Cristo Jesus? Segundo, você consegue perceber pela Escritura o quanto, de fato, Cristo te ama? Mas, de repente, você é tão ruim da leitura da Escritura, você passa o ano inteiro e não consegue ler um livro da Bíblia. Nunca vai perceber isso. Nunca vai perceber isso. O amor que temos por Cristo precisa ser revelado também no amor pela Escritura, para que eu tenha prazer de ouvir a voz do Senhor pela palavra. Eu só consigo perceber na Escritura, se de fato eu ler a Escritura. Mas por último, você não acha que render-se aos pés de Cristo, para aquele que ainda não o fez, não seja a melhor decisão da sua vida, sabendo que o que Cristo fez, Ele fez porque Ele te ama. Ele fez porque você não tinha condição de fazer, porque você também não merecia, e Ele resolveu amar. A palavra de Deus diz que Ele fez isso sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda rebeldes, sendo nós ainda maus, sendo nós ainda perversos, sendo nós ainda o exemplo claro daqueles que bateram os cravos na mão de Jesus. Você e eu temos a mesma disposição, porque somos maus. E Jesus resolveu nos amar. Jesus resolveu nos amar. Que você possa refletir nisso. E sentir o quanto é amado pelo Senhor. E responder em obediência, em rendição. Para que você possa, de fato, desfrutar cada dia melhor daquilo que o Senhor Jesus tem para te dar. Quero convidá-los a colocar em pé. Nós vamos orar e logo cantaremos mais uma música, ou repetindo uma música com a equipe de música, por favor. Senhor, quando olhamos para a Tua Palavra, e a forma como a Tua Palavra nos revela o amor do Teu Filho, ó Pai, nós nos sentimos envergonhados. Quem sabe, ó Deus, a nossa reação é nos escondermos como fez os nossos primeiros pais depois que pecaram.
porque não conseguiam contemplar a glória do Senhor. Deus, ajuda-nos, confronta-nos, ó Deus, com a Tua palavra a cada dia. Quantas vezes o Senhor pode perguntar ao Altair onde você está? Francisco, onde você está? Fulano, onde você está? Pai, a Tua palavra nos diz que o Senhor tem um amor profundo por nós. Não apenas em nos escolher, nos predestinar para sermos santos e separados, mas pagou o preço para que isso fosse efetivado em Cristo Jesus. Deus, obrigado pelo preço do sangue do Teu Filho. Obrigado pelo amor manifestado naquela cruz do Calvário. Oh Deus, bendito seja o Senhor, que entregou o Seu único Filho em nosso lugar. Mas também queremos dizer, ó Senhor Jesus Cristo, louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. E nós queremos Te amar cada dia mais. Desejamos corresponder ao amor que o Senhor revelou naquela cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, sofrendo as dores do nosso pecado, sofrendo o abandono do Pai, sofrendo aquele momento tão duro, quando o Senhor mesmo disse: Senhor, por que me desamparaste? E tudo isso porque o Senhor nos amava e nos ama, e há de nos amar até o fim. Senhor Deus, é por meio do Teu Filho Jesus Cristo, este ressurreto e vivo que está à direita do Senhor, é que nós pedimos, Pai, aplica esta verdade ao coração de cada um que nos ouve nesta noite, neste momento, nessa oportunidade, ou quando em algum momento que esta mensagem, ó Deus, for ouvida. Nós pedimos, trabalhe este coração, Senhor Deus, transforma esta vida, abra os seus olhos, a sua percepção, para entender e compreender o grande amor do Senhor por nós, por meio do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus, por nos amar. Obrigado por entregar-se em nosso lugar. Que assim o Senhor faça em nós, Pai, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Louvemos ao Senhor com a música, enquanto você reflita a respeito daquilo que acabamos de ver.